Nosso convidado das sextas-feiras, o doutor Norberto, já está aqui, está devidamente alinhado e alinhavado para uma palestra sobre autismo daqui a pouco lá na URI. Está sendo aberta essa programação e o doutor Norberto está aí para fazer uma palestra daqui a pouco. Bom dia, doutor. Como é que foi a sua semana na clínica, principalmente? Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer, realmente. A gente vai estar dando uma palestra agora no terceiro ciclo de palestras de autismo, né? Uma semana muito bacana, professor. Uma semana de possibilidades. Aliás, é uma semana que atendi muitas primeiras consultas, né? Tem algo acontecido na nossa região que é algo natural, né? Quando o nome começa a circular de profissional e de instituição, quando a gente fala de neuro e também fala da Super Rádio Santo Ângelo, que na realidade tem que se consolidado cada vez mais como uma instituição única, porque a gente dissemina a boa prática médica através das ondas do rádio ou das canetas no consultório, né? Claro, claro. Que muitas cidades satélites, professor, têm nos acessado e isso tem nos dado também muita satisfação, né? Ontem eu tive o privilégio de atender, coincidentemente, 5 consultas de São Borja, né? Pensa só, 180 quilômetros para ir vir, 180 para voltar. E são 360 quilômetros de estrada para poder ajudar aí 5 pessoas muito bacanas que vieram de distância. Não é consulta online, Não, consultas presenciais. Assim como acontece, e eu fico muito orgulhoso de contar aqui também na Super Rádio Santo Ângelo, Uruguaiana é uma cidade que a gente tem muitos pacientes, tá? E temos também pacientes correntinos, pacientes do outro lado, então, do Rio Uruguai, da Argentina, que vem consultar aqui em Santo Ângelo. Eu fico muito contente pela cidade como um todo, né? Porque isso não diz respeito apenas ao doutor Norberto, diz também respeito a uma cultura local, a um comércio local. Isso acaba gerando, na verdade, consequências benéficas, né? Em cadeia. E isso gera muita satisfação pessoal e propriamente para a minha cidade, Santo Ângelo. Tenho muito orgulho de dizer minha hoje, já que já estamos no terceiro ano morando aqui, professor, né? Terceiro ano. Seguidamente o pessoal me encontra na rua, diz, ouvi o doutor, eu vou lá fazer uma consulta com ele e tal. Perfeito. Então, de alguma forma, essa sua participação de livre, espontânea vontade aqui, nas sextas-feiras, também ajuda até para efeito de informação para o nosso público. Com certeza, né? O mais importante é que a maneira mais fácil da gente tratar muitos pacientes é com a informação, né? Então, com o programa aqui, o Momento Saúde nosso das sextas-feiras, muitas consultas até muitas vezes se fazem de maneira espontânea nos próprios lares e as pessoas conseguem se resolver com dicas, né? Sim. Muitas vezes até mesmo dispensando o gasto financeiro e o deslocamento. Então, a gente fica contente de ajudar, esse que é o termo, né? Independente da questão financeira, a gente quer ajudar, proporcionar alívio, né? Sintomático, seja psicológico ou orgânico, a esses seres que estão a nos ouvir, que são o motivo da medicina existir. A medicina só existe e continuará existindo, né? Desde que existam pacientes a serem tratados. Essa que é a verdade. A razão de um médico existir é o doente, né? Claro. Isso aí. Doutor, eu tenho uma curiosidade, e imagino que seja de muitas e muitas pessoas. Por que e como nós sonhamos e também temos pesadelos? Perfeito. Isso aí mexe, me parece, com os neurônios da pessoa, Com sei certeza. lá o quê. Eu quero que o senhor me explique. Inclusive, já emendando uma outra pergunta, eu estou falando em causa própria, né? Claro. Às vezes a gente tem um sonho num local que você nunca esteve, você nunca viu, e pessoas que você nunca viu na vida. Explica esse mistério do sonho, hein? Com certeza. Então, esse é um desafio médico de muitos anos de pesquisa, de análise freudiana, psicanalítica também, né? E a gente sabe muito bem algo concreto que é o seguinte: o sono tem 3 fases bem demarcadas, tá? O sono superficial, que a gente chama de fase 1, o sono intermediário, né, que é a fase 2, e o sono profundo, que é a fase 3, e é somente no sono profundo que os sonhos aparecem. Então, aquela pessoa que diz assim, olha, eu sonhei essa noite, essa pessoa pode ter certeza, ela teve um sonho num sono profundo. Só existe sonho na fase REM do sono, que é a fase 3 profunda. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita. Segunda coisa, muitas pessoas dizem assim, bah, eu não dormi essa noite nada, não dormi nada, né? E o companheiro às vezes ao lado diz, claro,
Tu dormiu sim, tu dormiu. Muitas vezes essa pessoa não conseguiu atingir a fase 3, a fase profunda, mas ela transitou entre a fase 1, a fase 2, e ela se percebia muitas vezes acordada, que é aquela velha pestanejada que a gente dá às vezes, Sim, sim. e a gente acha que não dormiu, mas sim, esse já é uma parte do nosso sono, e isso também já serve para reparar os nossos cansaços e tudo mais. Entrando na pergunta sonho do professor, tá? O sonho é uma fase do sono profunda em que existe uma divisão entre o consciente e o inconsciente. Todos nós, enquanto seres que vivemos tragédias, felicidades, traumas, sustos, preocupações, contentamentos, a gente guarda várias emoções diferentes dos nossos 103 bilhões de neurônios. Então, a gente nada mais é do que um fruto da nossa experiência desde o nascimento, tá? Essas experiências no sonho, elas no nosso inconsciente acabam se misturando. Algo que o senhor viveu ontem se mistura com algo que o senhor viveu na sua pequena infância, tá certo? Se mistura com uma emoção da sua formatura, se mistura com um rosto que o senhor mal lembra de uma pessoa estranha em algum momento jornalístico que o senhor foi cobrir na cidade de Porto Alegre ou na cidade de Brasília. Então, é no sonho que a gente costuma dizer, de uma maneira metafórica, que os dragões aparecem, que eles se misturam, tá certo? Diferentes etapas da vida, diferentes emoções, diferentes pessoas, o rosto de uma no corpo de outra, no cheiro de outra, com um sentimento e uma emoção de um outro momento. E este sonho muitas vezes diz muito sobre a gente, tá? E é por isso que a análise, quando a gente fala de psicanálise, que é um dos tipos de tratamento neuropsiquiátrico, né? Que surgiu com Freud, se consolidou com esse psiquiatra, né? Freudiano então, né? Da linha freudiana, que nada mais é do que um interpretador dos sonhos, porque os sonhos dizem muito sobre a gente, diz o que marcou. Porque nos sonhos somente aparecem emoções que a gente ou tem medo, ou tem receio, ou tem vontade, ou tem saudade, né? E esses sonhos, eles merecem muitas vezes uma correta interpretação, claro, por um profissional muito bem formado em análise, né? Então o sonho, ele nunca é, gente, ao acaso. Nossa, eu sonhei uma coisa maluca. Até mesmo o maluco que a gente interpreta como maluco, ele tem um significado, tá? Esse significado, claro, não consegue muitas vezes ser decifrado em minutos, até mesmo horas ou dias. Muitas vezes a gente precisa anos de análise para a gente ter uma correta interpretação dos nossos sonhos. Mas é sim algo muito útil, né, na análise de ordem relacionada às emoções, né? O sonho também, ele é um marcador de que a gente está atingindo fases profundas, como a gente já comentou antes. E isso é um significado importante para a medicina, porque muitas doenças, até mesmo o Parkinson, né, atrapalha em muito sonho, certo? Atrapalha em muito sonho. E o Parkinson, que não atinge essas fases profundas de comportamento REM, ele dá o que a gente chama de transtorno do sono REM. O paciente começa a se mexer demais, tem dificuldades. Então, o fato de não sonhar não tem significado. Algumas pessoas me dizem no consultório: doutor, eu gostaria que o senhor me dissesse algo. Eu faz anos que durmo e eu não sonho, não tenho sonhos. A única coisa que eu consigo dizer para ela: olha, muito provavelmente tu não estás atingindo a fase mais profunda do sono, né? E isso merece muitas vezes apenas uma observação, não tem tratamento algum. Agora, quando a pessoa não está descansando, está tendo algum transtorno de ordem, ronco excessivo, a pessoa não está conseguindo ser reparada no outro dia, está tendo prejuízo vital, bom, aí ela merece uma correta investigação, professor. Doutor, e qual é a diferença entre sonho e pesadelo? Perfeito. Essa é uma mera distinção de ordem relacionada à experiência da pessoa. O que a pessoa considera bom, ela diz sonho. Sim, o que a pessoa considera que foi negativo, ela diz pesadelo. Mas é a mesma coisa, é uma experiência subjetiva inconsciente tida na madrugada, né? Ponto. Ou ao dia, depende de que horas o nosso cidadão vai dormir, né? Mas ao sono, certo? Lembrando, gente, que eu falei antes, o sonho sempre tem um significado. Seja ele uma aspiração, um desejo futuro, um passado traumático, uma confusão que a gente acaba fazendo com momentos diferentes da vida, mas ele tem significado, e esse significado muitas vezes precisa ser decifrado com análise, né? Psicanálise.
É uma coisa bem bonita, assim. Eu gosto bastante de estudar sonho e estudar sono, né? Porque a gente consegue ajudar muitas pessoas que têm transtornos do sono, né? O mais comum, que o senhor bem sabe, é a questão insônia, que muitas vezes muitos ouvintes perguntam pra gente, né, professor, sobre insônia, que realmente é um grande perturbador da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Né? Eu conheço gente, às vezes as pessoas me falam, eu tomo um remedinho para dormir. Isso é benéfico ou não? A depender do remédio, ele é muito bem indicado e da situação, né? Eu tenho pacientes que tomam remédios há anos para ajudar e auxiliar no transtorno do sono, e isso é necessário. Quando o paciente tem um transtorno específico do sono, ele sim merece tratamento. A gente tem vários transtornos específicos do sono. Eu vou citar alguns aqui para o senhor. A apneia do né? sono, por exemplo. Exatamente. Então, a apneia obstrutiva do sono, né? Essa é uma situação que a gente muitas vezes trata com um aparelho, um dispositivo que se chama CPAP, e o indivíduo tem uma qualidade de sono espetacular sem necessidade medicamentosa. O transtorno do sono, que a gente vê muito comumente, né, é o chamado transtorno comportamental do sono REM, que o paciente se mexe exageradamente à noite, dormindo, né? Então, é algo que a esposa comenta, olha, o esposo se movimenta demais, arranca os cobertores, se agita, me chuta e está dormindo, conversa sozinho. Isso muitas vezes merece um adequado tratamento também porque cansa o indivíduo no outro dia de maneira exagerada, tanto que o indivíduo muitas vezes não consegue praticar esportes ou até mesmo, né, render no seu serviço, no seu labor tradicional. O transtorno comportamental do sono importante que a gente tem que falar é o terror noturno. Terror noturno é muitas vezes quando o paciente acorda severamente aterrorizado, coração acelerado, com um pensamento terrível de algo extremamente nocivo e que não foi necessariamente um sonho. O paciente não estava sonhando. E sim, ele acorda num momento de extremo escândalo psicológico. Isso acontece muito com crianças, né? O terror noturno ele também merece um adequado tratamento, geralmente com uma baixa dose de antipsicótico noturno, como o aripiprazol, ou a risperidona, ou olanzapina, que são fármacos dessa classe. A gente consegue ajudar em muitos pacientes. E assim existem vários transtornos. Contudo, o que a gente mais vê não é um transtorno do sono, e sim é uma angústia com medo de não dormir, ou uma dependência medicamentosa, que aí são aqueles pacientes que usualmente tomam fármacos como bromazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam, que é o velho Rivotril, de maneira contínua por 5, 10, 15, 20 anos. E isso sim merece um desmame, aí sim é um tratamento reverso, ou seja, uma retirada do fármaco. Contudo, eu sempre explico porque os pacientes têm muito medo de retirar esses fármacos, justamente porque se sentem reféns disso, né? Quando eu digo reféns é porque eles têm uma boa qualidade do sono, em uso dessas medicações eles têm medo de que isso vá se asseverar caso a gente retire, ou que eles passem por um momento extremamente angustiante. Quando eu explico, gente, a gente não vai passar por sofrimento nenhum, nós vamos fazer substituições, serão degraus terapêuticos, a gente vai ir tirando a medicação, colocando outra no lugar que não tem um poder de malefício a longo prazo, e a gente vai passando por degraus sem sofrimento, a pessoa topa e depois ela vem me agradecer com presentes, com abraços no consultório, que finalmente, depois de 20 anos, conseguiu se livrar do faixa preta, que é utilizado por anos e anos diuturnamente, sempre de maneira contínua, né, professor? Doutor, tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte, eu tenho muito pesadelo quando janto uma coisa mais pesada à noite. Às vezes vou num churrasco e volto e tenho pesadelos. Certo. Isso existe? Existe, tá? Ele tem razão. A janta tardia ou a janta gordurosa faz com que muitos vasos do intestino, veias e artérias intestinais se dilatem para digestão desses alimentos, tá? O fato de haver um desequilíbrio entre a irrigação sanguínea central do cérebro e a do intestino faz com que determinados neurônios dessa região mais profunda das emoções sejam acessados e disparados. Então existe sim sonhos e relação entre o processo de alimentação tardia e gordurosa, que despende mais dilatação dos vasos intestinais, e dos sonhos ou da alteração do sono. Tem gente que não consegue dormir com qualidade, não só sonha, como tem dificuldades de dormir, porque
a barriga ronca, porque a barriga distende, porque esses pacientes têm uma digestão mais difícil e complicada, também tem um atrapalho na qualidade do sono. Então isso não é simplesmente senso comum. Existe ciência e é uma verdade que o nosso ouvinte traz aqui. Essa sim é uma realidade, professor. Tá bom, então. Ó, tem mais gente digitando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ainda. Claro, fica à vontade, hein? Como é que tá teu tempo aí, doutor? Não, temos bastante tempo para a gente poder conversar e registrar aqui as dúvidas dos ouvintes. Uma coisa ainda que eu queria acrescentar no rádio aqui sobre esse tema. A ouvinte aqui tá dando só um bom dia para mim e pro senhor também. Ótimo, então um extremo bom dia aí. Que bom que a gente tem audiência e estamos sempre, né, chegando com as rádios da Super nessas rádios. Algo que eu gostaria ainda de deixar bastante claro, gente, é sobre o poder da endorfina no sono, né? Endorfina é um hormônio, professor, que o nosso cérebro produz, tá? O nosso cérebro é fábrica de vários hormônios, como se a gente tivesse, assim, uma espécie de caixa de mel de abelha lá e tem vários neurônios, várias abelhas trabalhando pra gente, produzindo substâncias a todo e qualquer momento. Só que precisa gatilho, tá? E uma maneira da gente dizer pro cérebro, produz endorfina, cérebro, é a gente fazendo exercício físico aeróbico. Então, o desgaste dos músculos, o desgaste muscular, ele sinaliza pro cérebro a necessidade de fabricar endorfina. E a endorfina é um potente sonífero, ajuda muito na qualidade do sono. Então, para aquele paciente que me diz que não dorme, eu digo, cara, pratica esporte físico, porque o que o esporte físico vai fazer? Ele vai sinalizar ao cérebro, olha aqui, ó, o cara tá se exercitando, o cara precisa descansar. Então vamos fabricar o que a gente tem de melhor aqui para fazer esse cara descansar, porque afinal de contas, ele está se exercitando demasiado, ele está se exercitando demais. Então, fabrica aí, cérebro, o que a gente tem de melhor para ele dormir. Então o cérebro vai lá e fabrica uma substância chamada endorfina, que age como um remédio, né, no nosso sistema nervoso central e faz o cérebro descansar. Então, gente, fica como dica. Se eu tivesse assim que dizer para você só uma coisa hoje nas ondas 930M aqui, para ajudar vocês a dormirem melhor, exercitem-se. Aí alguns pacientes me dizem assim, doutor, como é que eu vou me exercitar? Eu tenho 78 anos, eu tenho o meu joelho extremamente desgastado, eu uso bengala. Sempre tem como, professor. A gente pode comprar uma plataforma muito fácil na internet ou nessas lojas que vendem materiais médicos, que se chama cicloergômetro, que é nada mais do que uma bicicleta que a gente pode pedalar sentado em cadeira, como a que a gente está sentado, eu e você aqui na rádio, né? Em que o doente simplesmente coloca as pernas na bicicleta embaixo e pedala 45 minutos a parte inferior. Depois ele pode colocar sobre uma mesa na altura mais ou menos do umbigo dele, né? E consegue pedalar com os braços também. Então, gente, sempre existe maneira de se exercitar. Mesmo os meus pacientes sequelados de AVC, muitas vezes com um lado todo do corpo paralisado, conseguem fazer exercício, seja nadar, seja na academia, seja caminhar, seja pedalar, seja qualquer maneira que faça com que esse cérebro sinta, ó, o organismo está em movimento. Muito bem. Doutor, o senhor vai direto para a URI? Exatamente, a gente vai agora direto para a URI para fazer uma palestra sobre tratamento medicamentoso do espectro autista. Então vai ser um prazer, a gente está no terceiro ciclo de palestras sobre autismo aqui na cidade de Santo Ângelo, né, professor? Você já passou na clínica hoje? Já passamos na clínica, já fizemos alguma gestão na clínica com a gerente Silvia lá e também já fizemos alguns atendimentos, principalmente algumas demandas. Acho que a tela está aqui na emissora. Está na emissora, ela vai junto lá na URI, então, para a gente fazer justamente a participação do Instituto Ineuro no terceiro ciclo de palestras do autismo aqui na cidade de Santo Ângelo, que é algo que realmente também nos motiva, é trazer informação de qualidade ao nosso público-alvo, pais, professores, né, mídia, terapeutas, algo que motiva bastante. Doutor, eu vou roubar ainda 2 minutos em homenagem aos nossos ouvintes, a dona Graci, ela que mandou o bom dia há pouco, ela está dizendo o seguinte, doutor, meu filho não dorme à noite quando está sozinho no quarto dele. Ele diz ter muito medo, diz que parece que alguém vai pegá-lo. Isso já fazem anos, acontece, já tentamos de várias formas ajudar ele. Não sei o que fazer para ajudar ele a perder esse medo de estar com 13 anos e é muito complicado.
Perfeito. Tem algo que eu possa fazer para Com ajudar certeza. ele a dormir tranquilo e sem medo? Com certeza. Dona Glacia, o seguinte, ó. O que o seu filho está passando se chama transtorno fóbico do sono. Fóbico, o senhor sabe que vem de fobia, né? Sim. De medo, certo? Isso é uma situação comum, relativamente comum, principalmente em crianças ou na transição no público criança-adolescente. Então a dica que eu vou dar para a senhora é: traga o seu menino até o consultório do Instituto Neuro, a gente vai iniciar uma medicação muito bacana, de leve intensidade, que não é faixa preta, que vai ajudar ele a diminuir as tensões, vai fazer com que ele relaxe, né? Horas antes de dormir e que ele aprenda realmente o valor do seu próprio quarto, da sua individualidade, porque essa situação também é um ar de insegurança da solitude. Solitude, o senhor sabe que vem de solidão. Então, a insegurança de ser sozinho, porque num quarto, quando a gente está sozinho, a gente é um ser aparentemente de maneira inconsciente isolado do mundo. É isso que ele se sente. Tanto que ele consegue dormir com a maior maestria quando está com ela, né? Tá certo? Então, quando está com a mãe, ele se sente seguro. Quer dizer, para aí, não sou é só eu nesse mundo de Deus, né? Então, é simplesmente que a gente precisa fazer um amadurecimento psicológico com auxílio de fármacos para ele se sentir preenchido quando em uma situação que ele está sozinho num mesmo espaço, professor. Muito bem. Doutor, obrigado pela aula de medicina mais uma vez. Imagina. Né? Estamos aqui Fico sempre. muito agradecido por poder ouvir essa sua palestra aqui no Rádio Visão, todas as sextas-feiras. Uma boa participação lá na URI também. O senhor vai falar sobre autismo, né? Exatamente. Autismo, tá ok. Queridos, um grande abraço, doutor Norberto. Então, sejam extremamente felizes nesse final de semana. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço.